Bom dia, meu amigo, minha amiga, Shalom. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal A Segunda Reforma, aqui onde nós estamos desenvolvendo o nosso curso Fundamentos da Fé Cristã Genuína, de qual curso esta é a aula de número 33. Ainda dentro desta semana, eu vou estar enviando para vocês e todos aqueles que me pedirem a prova de número 4, a nossa quarta prova dentro desses assuntos que estamos vendo do panorama da história bíblica. Começamos lá no começo da Bíblia, em Gênesis, com a criação do mundo, e assim nós estamos passando pelos principais personagens e acontecimentos da Bíblia até chegarmos ao Apocalipse. Amém? Hoje eu quero falar para vocês de um dos grandes personagens da Bíblia. Já vimos alguns: Abraão, Jacó, pulei o Noé, Noé, né, lá no mais para o princípio, e tantos outros. E hoje nós vamos chegar num personagem muito especial nessa que é a nossa aula de número 33. Antes de mais nada, eu quero ler a palavra de Deus para vocês, que se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, verso 1. O Senhor Deus disse a Samuel: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Deus falando com o profeta Samuel. E esse rei que Deus havia escolhido é esse personagem do qual nós vamos falar hoje. Eu vou tentar falar sobre a sua vida, que é esplendorosa, em poucas palavras. O rei Davi, o menino Davi, o valente Davi, o músico Davi, o profeta Davi, porque muitas vezes profetizou também, o compositor e escritor dos salmos Davi, pelo menos grande parte dos salmos que foram escritos por eles, né? Por ele. Pegando o fio da meada, com a aula passada, antes da revisão, nós estivemos vendo que o povo que nunca teve rei, que Deus era o rei deles, queria ter um rei. E insistiu tanto que Deus deu para eles um rei humano, um rei focado nas coisas desse mundo, um rei rebelde, um rei injusto, que foi Saul. Tem um ditado que diz que cada povo tem o rei ou o governante que merece, né? E foi assim com o povo de Israel. Agora não. Agora Deus já havia mostrado para o povo quem era Saul, rejeitado Saul, e estava ali para ungir o menino, o adolescente Davi, que era quem? Um pastor de ovelhas, filho de Jessé, o mais novo dos filhos de Jessé, talvez o que fisicamente menos chamasse atenção para ser rei de uma nação como essa nação de Israel. Esse menino é ungido por Samuel, amando de Deus, não é? E depois desse processo de unção, ele é levado para trabalhar justamente na tenda do rei Saul. O rei Saul era atormentado por um espírito maligno, e o que acontecia? Todas as vezes que ele era atormentado, Davi tocava o seu instrumento, a lira, e certamente cantava, e o espírito mau se ia de Saul. Ele ficava bem, e ele gostava muito de Davi. E ali ele começou a aprender algumas coisas sobre reinar, o que fazer e o que não fazer. E foi ali que ele se deparou com aquela situação do gigante Golias e enfrentou bravamente. Ele foi perseguido por Saul, porque Saul começou a perceber que Davi era amado pelo povo, a partir do momento em que ele derrotou os filisteus e matou o gigante Golias. Mas mesmo assim, Davi nunca tocou num fio de cabelo do rei Saul, embora tenha tido oportunidade.
e ele se torna oficialmente rei de Israel apenas quando Saul morre. Infelizmente, como a Bíblia não esconde os defeitos de caráter dos seus personagens, Davi acaba se envolvendo com uma mulher que não era sua, e além de provocar esse adultério, ele coloca o marido dessa mulher numa situação de morte, que era um dos seus oficiais, à frente do exército para que fosse morto pelo inimigo, e assim aconteceu. A partir daí o seu reinado caiu em desgraça e ele chega ao ponto de ser perseguido pelo seu próprio filho. Mas eu não posso terminar essa rápida revisão sobre a vida desse grande personagem, Davi, sem falar sobre a visão de adoração que esse homem teve. Gente, esse homem mandou construir 4.000 instrumentos musicais naquela época. Instrumentos de sopro, de percussão, instrumentos de cordas. Separou cantores, 4.000 músicos, contraltos, sopranos, tenores, baixos, tudo para o louvor da glória do Senhor. E o louvor na casa de Deus não parava nunca. Na minha visão, na minha compreensão, nunca ninguém na história bíblica, na história do povo de Israel, na história da igreja, teve uma visão tão plena sobre a adoração a Deus quanto Davi. Por isso, ele é chamado também na Bíblia de um homem segundo o coração de Deus. Que possamos todos buscar ser como Davi, em nome de Jesus. Amém? Estude mais sobre ele. Deus te abençoe. Shalom.